Olá a todos, como vão? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Vão entrando, vão se aconchegando, sentando, ligando o computador e vamos trabalhar, né? Pessoal, tudo jóia? Vamos dar sequência à aula anterior. Hoje a gente inicia o quinto ciclo, né? Esse ciclo aí eu já não vejo muito sentido, mas enfim, é uma questão de organização. E então inicia o quinto ciclo, estamos no nosso primeiro módulo. Lembrando que a nossa disciplina é sempre no módulo 1 e módulo 3. Isso, né? Antes da gente começar a aula propriamente dito, vamos só retomar algumas coisas para a gente se organizar. Então a gente está no primeiro trimestre, perdão, já comecei errado, né? A gente está no segundo trimestre. E até agora a gente teve uma única atividade avaliativa, que foi aquela atividade de orientação a objeto, do início ali do trimestre, que é fazer aquelas classezinhas do Netflix, do NetFC, né? Muita dúvida, espero que na sexta, se alguém ainda teve dúvida, participe da aula, a gente pode até resolver junto. Então aquela foi a única. Aí a segunda atividade, que era um print da tela testando o banco de dados, não vale a atividade. Professor, você disse que não ia ser mais assim e ficou chateado por causa daqueles problemas dos trabalhos. Fiquei, mas enfim, a gente conversei com vários de vocês, a gente se acertou, acho que fizemos as pazes e vamos manter sim, porque é ainda a melhor forma, não faz sentido a gente partir para outra coisa sendo que está tudo tão difícil. Então, as avaliações, sim, as nossas notas de trimestre, as nossas médias trimestrais vão continuar da mesma forma, com atividades, que essas são essas atividades menores, onde a soma delas vale uma nota, peso, agora eu já não lembro se nesse trimestre eu deixei peso 3 ou peso 4, deixa eu até ver se eu postei aqui. A orientação objeto, trimestre, ciclo R, plano R, deve ter aqui. Não é para ver minha cara, sai. Sai você também. Sai você também. Não, nesse aqui não tem. Terceiro ciclo. Seria no quarto ciclo. Tá, enfim, tá na página no Siga. Mas é isso. São as atividades com peso 3 ou 4. Depois eu confirmo com vocês. E aí um projeto que em breve a gente vai ter que começar, né? Que aí tem um peso maior, como a gente fez o projeto da hamburgueria. Que provavelmente, para que a gente não tenha retrabalho, seja a sequência dele, como eu já havia anunciado desde o início do ano. Né? Vocês fizeram HTML, JavaScript, CSS, agora a gente vai colocar um PHP ali, dar uma modelada um pouco com orientação a objeto e começar a jogar ele no banco de dados para a gente ter ele finalizado até o encerramento da disciplina. Então, as avaliações no segundo trimestre permanecem exatamente como no primeiro. A diferença é que agora, como o segundo trimestre ele vai ser maior, né? Porque a gente começou o primeiro trimestre presencial e aí pararam as aulas, a gente ficou sem aula um tempo e já vou espirrar, tá? Mas não vou dar pausa não. Se o presencial eu espirrar igual e eu pedir desculpa, então eu vou espirrar aqui também. Rinite não é fácil. Então, no primeiro trimestre, a gente teve uma parte ali que foi o nosso projeto, que era ainda presencial, e depois a gente continuou já no AR, e depois a gente fez 3 atividades para compor nota. Se a gente começar a pegar toda a atividade agora para ser nota, então até encerrar o trimestre, que é lá final de dezembro, se não me engano, vai ser muita atividade. Então, o que eu fiz, e não sei se vocês perceberam já no Moodle. Toda vez que eu postar uma atividade, eu vou dizer se ela vale nota ou não. Por exemplo, a de orientação a objeto, ela vale presença, como toda atividade, né? Isso não muda, isso não é na minha disciplina, é qualquer disciplina. É uma forma de vocês confirmarem que participaram da aula, que assistiram a aula.
Então, uma atividadezinha. Então, a primeira ela vale presença, tá o símbolozinho verde de OK, e vale nota também. Símbolozinho de OK, coloquei aqui como primeira atividade. Já na segunda atividade, que foi a da primeira aula do banco de dados, na aula anterior, que era só o print da tela, que é para entregar, esse domingo, ela vale presença, mas não vale nota. Né? É uma atividade bem simples, vocês só vão replicar aquilo que eu fiz na aula, então não vou cobrar como nota, mas sim como presença. Tá? Então eu vou fazendo esse controle. Então vai ser assim a metodologia desse trimestre e acredito que até o final do ano, pelo menos enquanto estiver funcionando assim. Vai ter atividade toda a aula, só que às vezes vai valer nota, às vezes não. Como é que eu tenho pensado? No módulo 1, quando a gente inicia a ER, vai ser a atividade valendo nota, como vai ser na caso da aula de hoje. E no módulo 3, vai ser uma atividade bem mais simples, não é? Que aí só vai valer presença. Então, no final das contas, o que vai acontecer? Vão ser 2 atividades por mês, né? Já que temos 2 aulas por mês, por ciclo, que dá um mês, mas só uma delas vai valer nota. Aí a que vale nota dá um pouquinho mais de trabalho, como foi de orientação objeto e nem deu tanto trabalho assim. E a do módulo 3 vai ser uma atividade mais simples, só para confirmar a presença. Beleza? Vamos tentar assim. Quem não entendeu, qualquer dúvida, só me chamar. Ok? Continuamos nas sextas-feiras fazendo nosso atendimento remoto, nossas aulas síncronas para tirar dúvida. Então, quem puder participar é interessante. Eu também eu já avisei isso, né? Não sei se chegaram a fazer uso. Eu comecei a postar as aulas de atendimento, pelo menos aquelas que a aula rende, que né, eu levo alguma atividade, eu tenho uma dúvida maior assim que vale a pena ser postada. Por exemplo, na última aula, poucos apareceram e eram dúvidas bem particulares e pontuais, aí não vejo sentido. Mas, por exemplo, não nessa, eu acho que mais umas 2, 3 semanas, quando a gente consolidar bem essa parte introdutória do banco de dados, com SQLite, aí a gente vai partir para o banco MySQL, um banco de verdade. Aí vou gravar a aula, mostrar tudo como funciona, mas é certo que vai dar problema com muita gente, porque aí a configuração é um pouco mais complicada. Então o que eu vou fazer? Numa sexta dessas, a gente, né, vou marcar com vocês, quem puder ir, para a gente ver se está funcionando, quem não conseguiu dar uma ajuda, fazer junto também. Aí essa é uma típica aula onde eu vou gravar e vou postar. Tá joia? Então só essa conversa aqui inicial para a gente organizar as ideias e tacar a ficha. Ok? Então, a aula de hoje, que vai ser a aula 13, né, não está aqui porque ainda está sendo gravada, mas quando eu terminar de gravar, vou postar. Aula 13, continuação de banco de dados com PHP, né, dando sequência à aula passada e, além da gente fechar esse conteúdo introdutório, partir para um pouco para a prática também. O que fizemos na aula passada? Não é aqui, me perdoe o nariz, mas rinite, começa a chegar a primavera, alergia, florada e sei lá mais o que, não é fácil. Então a gente apresentou na aula passada como é que funciona o banco de dados em PHP, conectando e já fazendo algumas operações de inserção e consulta com um banco de dados, e aí eu estou fazendo a mãozinha de entre aspas, conhecido como SQLite. Por que entre aspas? Porque isso não chega a ser um banco de dados profissional, um banco de dados que é utilizado no mercado. Né? Ele é muito simples, ou em aplicações muito, muito minúsculas e locais, ou como a gente está fazendo para fins didáticos. Isso sim, ele tem um ótimo uso. Por quê? Porque não precisa instalar nada. Vocês viram que para funcionar foi tirar um ponto e vírgula lá do PHP. Então eu não preciso, ele não é um sistema que precisa ser instalado e configurado, como é o caso do MySQL, do Postgres, do Oracle e assim por diante.
né? Então, isso facilita para a gente começar. Por outro lado, a partir do momento que a gente precisa criar um banco, acompanhar, ficar visualizando os dados, a gente precisa de ferramenta para gerenciar o nosso banco de dados, então a gente precisa de um sistema gerenciador de banco de dados, que é o SGBD, que, como eu falei agora há pouco, eu já falei anteriormente, logo a gente vai partir para o MySQL. E quando vocês dominarem o MySQL, aí vai ficar muito livre para quem quiser instalar o Postgres, que vai ver que não tem muita diferença, ou instalar o Oracle, ou qualquer outro banco que lhes interesse. Mas a gente viu para início, e vamos continuar com ele hoje ainda mais uma ou duas aulas, com SQLite. Então, quais são, quando se está falando em banco de dados, a primeira coisa que você precisa é ter o banco e conectar-se a ele. No caso do SQLite, né, como a ideia é facilitar, ele realmente facilita nesse sentido, porque ele, na linha que a gente faz a conexão, caso ele não exista, o PHP já cria ele como um arquivo, né? A gente usou o nome dele de banco biblioteca.sql. Eu até coloquei SQL, mas meu que vem na cabeça, mas sou mais acostumado a salvar como DB de database. Mas estava SQL, fica SQL. Então, com essa linha aqui, a gente cria o banco, ou caso ele já exista, conecta, caso já exista, a gente só se conecta a ele. Então, como na aula passada a gente já criou, hoje quando a gente for testar, ele só se conecta, fazendo uso dessa classe PDO. PDO que é a base de toda a biblioteca que trabalha com banco de dados em PHP, né? Que significa PHP Database ou Database Object. Então, a tradução literal seria objetos de banco de dados com PHP. Então, com essa linha aqui, a gente já está conectado. Se fosse um outro banco, né, como a gente falou, mais sofisticado, precisaria dizer em que servidor ele está localizado, porque esse SQLite necessariamente é um arquivo que está no nosso computador, no nosso sistema de arquivos, isso não tem como fugir, mas se é um servidor de banco, ele pode estar em qualquer IP na nossa empresa ou do outro lado do mundo. E como é um sistema, é um serviço que requer segurança, né? Dados é o que mais tem importante num sistema. Um sistema você reconstrói ele, dados não. Então, dados tem que ter muita segurança. Tem login e senha, que também não é o caso desse. Aí, uma vez criado o banco, ele é criado vazio, a gente precisa alimentá-lo. Vocês sabem muito bem, quando aprenderam o banco de dados, que o banco ele é estruturado através de tabelas, né? Onde essas tabelas são derivadas de entidades com suas informações. Como a gente está trabalhando com uma biblioteca, essas entidades são quem? São livros, são pessoas associadas, poderiam ser revistas, sei lá, coletâneas, DVDs, revista eletrônica, enfim, são entidades que compõem uma biblioteca. E aí essas entidades, vocês vão perceber isso cada vez mais, elas refletem o banco, assim como o sistema orientado a objeto. Naquela ideia de orientação a objeto, trazer tudo mais próximo do banco real, do mundo real. Banco real, agora fiz propaganda, né? Então, se uma biblioteca ela tem livro, o nosso sistema vai ter uma classe livro com seus dados, e essa classe livro, necessariamente esses dados vão ser armazenados num banco. E por que não também chamar essa tabela de livro? No caso, como são armazenados vários, a gente geralmente põe no plural, né? Não é uma obrigação, mas é uma regrinha bastante utilizada. Então, os mesmos dados que a gente tem na classe livro, que a gente manipula o sistema, mas está tudo em memória, quando a gente quiser persistir esses dados, gravá-los, armazená-los, a gente joga na tabela, que a gente também chamou de livros, e aí tem os mesmos campos, né? O título, autor, editora, ISBN, edição, ano de lançamento. Título, autor, editora, ISBN, edição, ano de lançamento. Uma coisa que a tabela tem a mais é o ID, que é um identificador inteiro, muito utilizado, né, na maioria das tabelas, como identificador único, que, justamente por esse motivo, é a nossa chave primária, né? É assim que a gente garante que os registros não se repitam.
E esse ID, professor, não precisa no livro? Olha, aí a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, porque assim, se você está no sistema de biblioteca ou no Netflix de vocês, quando você consulta a série lá, quero assistir Grey's Anatomy, minha esposa adora. Você pesquisa lá, aparece o título, quem é o diretor, quem são os atores, quantas temporadas, episódios, mas em nenhum momento você vê o ID de Grey's Anatomy ser 67, 68, 74. Você não vê isso. Você não quer ver isso, você não precisa ver isso. Mas a gente sabe que esse ID é necessário porque ele é o identificador único. Aí, pelo fato de a gente não querer ver, será que a gente não precisa dele aqui? Não, a gente precisa sim. Então, a gente já pode aproveitar aqui e acrescentar um inteiro ID. E por que a gente precisa dele aqui, professor, se eu não vou mostrar na tela, se o usuário não vai ver? Porque ele é a nossa referência. Na hora que você escolher um livro para você editar os dados dele, você escolher um livro para você visualizar mais dados, for escolher um livro para remover, você vai identificá-lo. Se eu quero remover tal livro, não vai ser pelo título, você vai até pesquisar. Mas na hora de montar o SQL e dizer remova tal livro, você vai precisar do ID e a gente vai fazer isso já já. Tá ok? Então, esse ID, ele é necessário sim. Então, eu vou colocar aqui por enquanto, também vou iniciá-lo aqui. ID 0. Vamos criar o objeto. E eu só não vou criar, a não ser que a gente perceba algo mais para frente, function setID. Não vou criar o setID. Por quê? Como eu falei na aula passada, aqui no caso da SQLite isso não fica claro, ele deixa isso implícito. Mas em outros bancos, né, a gente sabe que esse ID ele é um número inteiro incremental. Né? O primeiro é 1, 2, 3, 4, 5 e assim segue infinitamente até o final da tabela. Na maioria dos bancos, além de você dizer que é inteiro, que é primary key, você escreve que é auto-increment. Né? Ele auto-incrementa, como se fosse o índice de um vetor. Aqui ele não precisa, no MySQL ele precisa. Aqui o SQLite ele já tem como padrão que se é chave primária inteiro, vai ser auto-incremento. Aquela ideia de facilitar. Então, se é um índice que ele é gerado pelo banco, eu não preciso setar ele, eu não preciso definir um valor. Eu só vou deixar ele inicializar ele como 0 para ele não ficar nulo. Tá? Mas a gente vai pensar um pouco melhor nisso mais adiante. Mas o getID, como eu falei, a gente pode precisar sim em algum momento. Então, o get eu vou deixar retornando um inteiro. Return is ID. Isso, para a gente não esquecer, eu também já vou fazer no associado. A gente nem criou tabela, mas já para a gente padronizar, eu vou acrescentar. Ah, professor, será que a chave não poderia ser o CPF? Poderia, é comum, apesar que você tem que fazer um controle maior disso. Então, também para vias de facilitar, já que agora o foco não é o banco, mas sim o PHP trabalhando com ele, a gente vai deixar com o ID, tá? Se a gente chegar no ponto de modelar o banco de forma mais sofisticada, a gente repensa nisso. Ok? Então agora tem o ID, agora ele tem exatamente os campos aqui dos que constam na tabela. Como eu falei, sempre vai ser esse reflexo. Porque quando você pensa no sistema, e quando você está modelando ele, e aí vocês viram na orientação a objeto, não sei se vocês viram o diagrama de classe, enfim, o tal da UML, você está modelando, você está pensando nas classes e automaticamente também você já está pensando no banco de dados. O banco é a base, né? Como eu falei, os dados são a base do sistema. Então,
isso aqui vai acontecer sempre. Você está pensando na entidade livro, você pensa na classe, mas automaticamente a tabela livro vai ser exatamente igual, ou muito próxima, né? Isso facilita o nosso trabalho e mantém o sistema organizado e padronizado. Ok? Então é feita a conexão e a gente cria a tabela baseado na classe. E aí é que tem um método que faz execução do SQL. Esse exec a gente utiliza para todos os SQLs que não são consultas. Então, desde a criação, inserção de dados, e a gente vai testar daqui a pouco a atualização e remoção que a gente não fez. Ok? Então, aqui no PHP cadastra livro, o que a gente fez? A gente criou um objeto livre que a gente quer guardar no banco, né? E a gente conectou no banco, fez a conexão, agora ele já existe, né? Ele não cria, já só conecta. Montou um SQL de inserção, né? Concatenando aqui as strings com os dados vindo do objeto. Depois a gente vai ver isso também, não hoje, mas uma forma que fica mais fácil de entender, de montar isso. Dá um pouco mais de trabalho, não muito, mas fica mais fácil. E aí também chama o exec para executar o SQL e inserir os dados. E a gente fez também o consulta livros. Daqui a gente fez uma consulta simples, né? Fez a conexão, um SQL trazendo todos os livros. Aí aqui não é o exec, é o query. Query, né, muito conhecido no mundo do banco de dados, que é a consulta mesmo, a busca, passando o SQL. Aí o query ele tem duas etapas. Primeiro você, né, chama o SQL, ele te retorna um statement, que aqui eu chamei de STM, que é o PDO statement, que é o estado onde seria esse passo intermediário que ele monta a sua consulta. Mas e por que ele não faz automaticamente? Porque ao fazer a consulta você vai controlar depois. De que forma? A gente viu dois métodos, e não tem só eles. Né? Se eu faço fetch, né? Eu tenho fetch all, fetch column, fetch object. Então tem mais de um fetch. O que a gente viu primeiro foi o fetch all. Fetch é buscar. Né? Fetch all, buscar tudo. Então é o método mais geral, onde ele traz toda a tabela baseado na consulta que você fez. E aí essa tabela, essa consulta, ela retorna um vetor de vetores, né? Se a gente pensar numa tabela, né? Uma tabela qualquer, né? Seja do banco de dados ou não, ela é um conjunto de linhas com vários campos. Então, se a gente pensar cada linha é um vetor, então é um vetor de vetores. E é o que ele retorna aqui em resultado. E aí esse vetor ele pode ser indexado por inteiros, começando como vetor, né? De 0 até o tamanho dele, menos 1. Ou pode ser indexado por strings, que o PHP chama de array associativo, que é muito mais fácil, né? Então a gente fez a consulta aqui, então a gente quer pegar o título, quer pegar o autor, o ISBN, ao invés de saber se o título é o índice 0, 1 ou 2, o autor, o ISBN, em que posição está. Então, por isso que a gente passou o parâmetro aqui fetch assoc, dizendo que é para retornar um array associativo, e não um fetch num, que retornaria um array padrão indexado por inteiros. Então, eu sempre prefiro, mas aí vai ficar a critério de vocês, critério do cliente, que tipo de índice trabalhar. Eu prefiro o ASOC. Então, a ASOC vai me retornar toda a tabela aqui nesse resultado. E aí, o que eu faço? Eu percorro linha a linha, vetor a vetor, nesse for each, jogando num objeto, numa variável. Não é objeto, tá? Não confundir com esse objeto aqui que a gente chamou de livro 1. Cadê o cadastro? Isso aqui é um objeto da classe livro. Isso aqui é só um vetorzinho retirado desse vetor de vetores resultado. E aí eu faço livro, título, autor e ISBN. Então, só para a gente testar se está tudo funcionando, vou cadastrar mais um livro aqui. Como sobreviver à pandemia. Autor, ninguém, porque ninguém sabe.
Mais um livro da editora IFC. Esse aqui tem que ter a quantidade certa, né? Então nem vou mudar muito. Vamos aqui. Limpo a tela. Cadastro livro. Cadastro livro. Lembrando que o VARDUMP, o retorno dessa execução é a quantidade de linhas alteradas. Então, se é 1, é porque ele conseguiu alterar alguma coisa. Se eu erro esse SQL aqui, falso, deu problema. Isso aqui, pessoal, nos dá, inclusive, a possibilidade de usar um if. Né? Se retornou 1, isso quer dizer que é verdadeiro, eu posso dar uma mensagem. Dados inseridos com sucesso. Quebro a linha. Else. Isso aqui ficou contado muito grande. Né? Deixar bonito. Engraçado. Parece que mudou a configuração. Eu vejo. Se não, erro na inserção dos dados. Então, eu estou usando o retorno ali, que é 1 se der certo e aí é verdadeiro, ou falso se der errado, para dar uma mensagem mais amigável. Né? Acredito que o usuário prefira ver isso aqui. Erro na inserção dos dados, ou um novo livro como Não Sobreviver, com outro ISBN, salva, erro na inserção, eu tirei aqui o intro, salva, dados inseridos com sucesso. Então vamos ver a consulta aqui. Temos os 4 livros, os 2 que a gente tinha adicionado na aula passada, mas o Como Sobreviver à Pandemia e Como Não Sobreviver à Pandemia. Então, nossa inserção e nossa consulta está funcionando a contento. Na consulta, então retornando e a gente finaliza essa meio que revisão, eu tenho o FET all e tenho o FET. O FET ele retorna uma linha por vez. Se eu sei que eu vou retornar uma única linha, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, aqui, vou dar uma cópia, deixar o FET all aqui, para a gente fazer o comparativo. Esse for aqui nem vou deixar, né? Porque for it é bem mais fácil. Então, esse aqui é uma consulta geral. Agora eu quero retornar o livro where id igual a 4. Então, até poderia ser fetch all, né? Mas eu não preciso fazer uma busca que me retorne vetor de vetores. Se eu sei que o id ele é minha chave primária e que por isso só existe um id 4. Então ele vai me retornar só uma linha. Então eu uso o fetch, que vai me retornar uma estrutura mais simples, que ao invés de um vetor de vetores, ele só vai ser um único vetor. Então aqui é um vetor. Se é um vetor associativo, ou seja, não é por índice, é por string, eu nem preciso de um for. Só vou escrever aqui resultado. Resultado. Já mudei aqui, usei os esqueminhas do VS Code. Vamos dar uma olhada se isso está certo. Retornou o livro 4. Não mostrei o índice, tá? Não preciso. Eu sou usuário, não quero ver, mas a gente sabe que é o 4 aqui. Se eu mudo para 3, salvo. Agora é o terceiro livro, Como Sobreviver. Antes foi o Como Não e agora Como Sobreviver. Então, se eu quero retornar uma linha específica, é o FET. É como vai acontecer, né? Eu citei agora há pouco, e aí reforçando a importância de ter o ID lá no objeto. Por enquanto a gente não está trabalhando com objeto aqui, mas a gente já vai fazer isso. A importância de ter o ID, porque a gente vai precisar dessa informação para fazer uma consulta, seja para remover, que a gente vai fazer agora, ou para atualizar, ou para consultar um específico. Mas o FET ele também pode ser utilizado com uma busca assim, de todos, ou uma busca, agora
Vou ver se eu ainda sei fazer SQL, tá? Where, título, like, é isso? E aí percentual, vou colocar pandemia, que ele deveria retornar 2. Deixa eu fazer isso aqui no de cima, ver se funciona. Devia ter testado isso antes, né? Ele faz tempo, pessoal. Opa, contra barra. Deixa eu ver se vai dar certo. Na hora de parar o vídeo já, quase, né? Out fetch all boolean. Título, like. Título, like, pandemia. Acho que tem entre aspas, né? Opa, deu certo. Ainda lembro de SQL. Ó, veja só que legal. Ele retornou todos os livros que no título tem a palavra pandemia, né? E tem 2. Eu usei o fetch all. Vou comentar aqui de volta. Será que eu poderia usar o fetch, já que eu disse que o fetch é para uma linha? Poderia, e aí a gente vai comentar rapidamente, a mais título de curiosidade, não vamos nos apegar muito a isso. Poderia sim. E aqui eu vou fazer o seguinte. É que assim, pessoal, o fetch all, ele retorna tudo, ele busca a tabela e joga nesse vetorzão de vetores. Só que imagine, né? Se eu faço uma busca, sei lá, numa biblioteca nacional, num sistema que tem um banco de dados muito grande. Me dê todos os livros que aparecem o autor José. Aí vai ter 5 bilhões de livros. Será que é interessante armazenar isso tudo num vetor na memória? Ou é interessante que isso venha do banco de dados linha a linha? Porque o banco de dados ele é feito para suportar quantidade grande de dados, né? O nome dele já fala. Mas um vetor não, porque está na memória. Isso aí talvez não seja tão adequado. Então essa é basicamente a diferença do fetch all e do fetch. O fetch all ele traz tudo e joga no vetor. O fetch você pode pegar linha por linha. Como aqui a gente estava pegando o ID 4 e eu tenho certeza que é só uma linha, então eu peguei direto aqui e escrevi. Agora aqui eu não tenho certeza que vai ser só uma linha. Pode ser nenhuma, inclusive. Né? Pode ser uma e podem ser várias. Então como é que eu faço isso? A melhor forma de fazer é colocar isso aqui numa repetição. Então ele vai testando linha a linha. Fecha aqui. Enquanto ele conseguir trazer alguma coisa, ele vai escrevendo. Vamos testar. Limpa a tela. Consulta. Ele trouxe 2. Se eu busco qualquer coisa, quais são os outros títulos? Que eu já não lembro. PHP, né? Tem um livro de PHP. Ele retornou a linha. Se eu pesquisar livro de Java, não retornou nada e não me deu erro. Então veja que legal. Ele faz a consulta e retorna no resultado, a gente escreve. Se ele não retornar nada, né, o while, ele faz o teste aconteceu igual if, né? Enquanto for verdadeiro, ele faz. Enquanto foi falso, e quando for falso, ele para. Então, se na primeira consulta ele já não retornar nada, vai dar falso, ele nem entra, não dá erro, não escreve nada. Já se tiver uma ou mais linhas, pandemia, por exemplo, ele faz uma repetição, escreve, e aí ele pergunta para o banco: ainda tem mais linha? Tem. Então vai para a próxima e me traga. Ele trouxe. Se eu colocar aqui, deixa eu ver, qualquer livro que tenha a letra A. Tem os 4, né? Homo sapiens, PHP 24 horas, pandemia e pandemia. Então ele retornou os 4. Ele vai buscando linha a linha. Sempre procurando a próxima. Ainda tem, me traga. Ainda tem, me traga. Ainda tem. Não, acabou. Então para. Então é essa a diferença. O fetch all ele traz uma única linha tudo. E aí esse vetor com tudo a gente faz a repetição. E o fetch não. Ele busca linha a linha. Então ele sabe que ele buscou a primeira. E se a gente tentar de novo com o mesmo statement, né, que é o que está acontecendo aqui, ele vai para a próxima.
traz a próxima, a gente escreve. Tenta de novo. Tem, vai para a próxima, a gente escreve. Tenta de novo. Não tem, encerra o while. Tá? Então, aqui, vejo que essas duas coisas fazem exatamente, esses dois blocos fazem exatamente a mesma coisa, de formas um pouco diferentes. Fetch all e fetch. Uma consulta tudo e traz para um vetor, e o outro traz linha a linha. Então, isso aí vai muito do programador e das orientações que se tem de como fazer o sistema. É uma busca muito pesada, então vamos trabalhar com fetch. Não, dá para trazer tudo. Trabalha com fetch all. Ok? Não precisam encasquetar com isso, até porque as duas formas vão funcionar, né? E a gente vai se acostumando com essas diferenças aos poucos. Então, da consulta, por enquanto é isso, depois a gente vai retomar com orientação objeto. Eu vou parar o vídeo porque ele já deve ter meia hora, estou quebrando a promessa de fazer vídeo curto, e a gente volta no próximo com update e delete. Até já!